Quarto. Obrigado, Manolo. Tinha esquecido de pedir para gravar. Você já deve conhecer a quarta proposta da Sanepar, né? Não mudou lá grande coisa em relação à proposta anterior, mas a gente precisa fazer essa avaliação em comunidade, em conjunto, sobre o processo da- dessa oferta, dessa proposta, né? A gente ainda tentou até algumas composições aí de última hora, mas não tivemos avanço nesse sentido, não tivemos resultado nesse sentido, né? Então, a gente vai hoje basicamente mostrar qual é a proposta da Sanepar, abrir para dúvidas e aí depois a gente parte para o processo de votação, tá? Depois eu explico como é que vai ser o processo. Manolo, consegue colocar na tela, por favor, a proposta? Então, vamos lá, está ali. É um complemento da proposta para o ACT 24-26, proposta por 2 anos, né? Em relação a tudo que já foi explicado lá atrás, ou seja, INPC básico para tudo, praticamente, né? Ele tem ali as propostas. Coloca essa parte azul ali do complemento visível, toda ela, por favor. Aí. Então, a proposta é ampliação de 10 dias da licença paternidade com vigência a partir da assinatura do acordo coletivo, ou seja, essa não é uma cláusula econômica, por assim dizer. A próxima, né, concordar com a decisão das assembleias já deliberadas em relação à especificação de escalas de horário e revezamento. Salvo engano, isso aí pega muito para os técnicos, né? E um aumento de R$ 100 no valor do vale alimentação, já considerado o INPC, ou seja, teoricamente aí um ganho real no vale alimentação de R$ 100, passando de 1.527, que já era o valor com o INPC, para 1.627,91 quireras. E aí, para 25, o comprometimento, o que vai constar no acordo, caso aprovado, é um aumento mínimo de R$ 100 no vale alimentação, já considerado o INPC, né, para o ano que vem também. Aliás, desculpe, mínimo 100 ou INPC para o ano que vem. Então, se o INPC acumulado der R$ 99, eles vão pagar 100. Se o INPC acumulado der R$ 110, eles vão pagar os 110. E um aumento salarial mínimo de 150 ou o INPC por período, o que for maior, da mesma forma como foi falado agora para o Vale Alimentação. O dos dois índices, o que for maior vai ser considerado pela companhia, pela Sanepar, para o pagamento das verbas, dos aumentos salariais do ano que vem. Tá? Então, essa é a condição, as demais permanecem todas como estavam na última proposta, né? E aí a gente abre agora para questionamentos, aí na sequência, depois que a gente encerrar a parte de questionamentos, a gente abre as explicações para como vai ser feita a votação, porque tem uma pequena diferença ali na hora de fazer o cadastro da votação do acordo coletivo, né? Mas é uma mudança só pro forma, ela não altera em nada depois o resultado. Pessoal, palavra aberta. Ó, não tendo perguntas aí nesse primeiro momento, acho que a gente parte para a explicação do processo de votação. Ele vai ser feito de maneira geral, como Oi, sempre foi Leandro. feito. Oi, diga, Diego. Leandro, só um esclarecimento ali. Acho que acabou ficando, pelo menos para mim não ficou muito claro, né? Mas a proposta deles ali é de 1.527, subindo R$ 100. O mil quinhentos e Isso. vinte e sete já é o atual, tá? Não é com o INPC. Então o INPC está Ah, dentro então desses ok. R$ 100, tá? Então, Tá, assim, na perfeito. verdade, o INPC que ia dar, eu não lembro, não fiz a conta, mas é em torno de uns 3%, e dá algo em Mais ou torno de menos. R$ 50, então o adicional é uns R$ 50, né? Obrigado, Diego, obrigado. Ok. Então, acaba sendo isso aí mesmo, tá? Para esse ano é 100 pila e para o ano que vem a lógica é a mesma.
Se der menos do que 100 pila o reajuste, eles vão pagar os 100 reais para a gente, quer dizer, para vocês, né? E aí o 150 no aumento salarial. Então a leitura é essa, tá? Eu confesso que eu acabei não olhando, eu tinha entendido que o INPC estaria fora, mas lendo agora ele está considerado mesmo, está aqui já considerando, ele está pagando um aumento de 100 reais. Então é isso, ok? Leandro, Votação por ano que foi. dá uma explanada para a gente, só uma conversa mesmo. As duas consequências, né? A da votação ela dá negativa e a votação dá positiva para essa proposta. Sim, sim, vou falar sobre isso. Deixa eu falar primeiro do processo da votação, que ele mudou pouquíssima coisa, tá? A gente vai fazer como sempre faz, votação pelo sistema do CREA, para aqueles que são registrados no CREA, sendo filiados ou não, e votação daí direto por e-mail com o nosso pessoal aqui, para aqueles poucos que são registrados no CRQ, ok? A votação ela vai ser feita assim, normalmente eu entrava lá no portal do CREA e tinha lá eleições, né? E aí dentro da eleição tinha votação, ACT, etc, etc, etc. Dessa vez ele vai aparecer como eleição Sanepar, é isso, Manolo? Acho que é, né? Isso, Tá. Ele vai tá no aparecer chat. como. Aí, maravilha. Ele vai aparecer como eleição Sanepar, tá? Porque a gente, toda vez que a gente tentou fazer votação direto lá pelo CREA, para ele sair diferente com o termo votação do acordo coletivo, etc, etc, a gente tinha que fazer um pedido para o CREA. Às vezes o horário que a gente pedia para cadastrar não funcionava, às vezes a eleição atrasava um pouquinho, dava problema nos primeiros minutos, e aí, da maneira como está sendo feito agora, quem faz isso é direto aqui no Senge, tá? A gente tem, assim como vocês têm um portal do profissional, a gente tem um portal da instituição. E aí por lá a gente consegue colocar o que a gente chama de eleições, né? Como o processo é exatamente igual, a gente vai ter sim, não, branco e nulo, né? O sim, obviamente, é concordo com o acordo coletivo, o não é não concordo com o acordo coletivo, branco e nulo dispensam explicações. Então, o efeito prático é o mesmo, tá? Só tem essa pequena mudança que, ao invés de aparecer votação do acordo coletivo 24, 26 Sanepar, vai estar lá a eleição Sanepar, ok? Vocês vão lá, vão escolher o voto que melhor lhes convier de acordo com a consciência de vocês. Lembrando que, em aprovando esse acordo, ele vale por 2 anos, né? E aí a gente parte os nossos esforços dentro da Sanepar para já começar a debater a questão do PPR, né, para a próxima negociação, e vida que segue, né? Recebem os seus respectivos aumentos, todos eles com pagamento retroativo até março, como a Sanepar sempre fez. Em negando, aí a gente tem algumas possibilidades, né? E aí eu acho que a gente tem que fazer uma análise individual, obviamente, mas entendendo todo o conjunto. Cada um, na hora de tomar a sua decisão, vai ter que fazer essa análise. Primeiro ponto é que a gente tem que observar como é que os demais sindicatos estão se comportando. Se a gente tiver, por exemplo, uma negativa do SENGE e tivermos um aceite por parte da maioria, ou principalmente dos majoritários, a gente vai ter uma situação de negociação, obviamente, mais difícil junto à Sanepar. Se a gente tiver a negativa de praticamente todos os sindicatos, a negociação não é que vai ser fácil, né? Mas a pressão é maior e, obviamente, fica um pouco mais. A gente tem um pouco mais de peso para poder fazer pressão junto à companhia para tentar alguma coisa melhor. Tá? Estou colocando isso de uma maneira bem genérica, tá? Mas bem genérica para vocês avaliarem. Não estou aqui, por enquanto, fazendo o juízo de valor dessa questão, ok? Agora, assim, se a gente for já inferir algum valor nisso, a gente sabe que essa proposta, ela provavelmente, ela Sim. vai ser aprovada pelos majoritários, né? Porque ela tem um ganho bem mais significativo para esse pessoal da base. E, assim, se eles aprovarem, a gente sabe que fica mais difícil, né? A gente buscar alguma negociação, tá? Não sei se, agora, assim, questionamentos que eu faço para cada um
pensar um pouco também. Não sei se é o momento da gente pressionar muito, não sei se seria o momento da gente iniciar algum movimento demonstrando que não está satisfeito com isso, né? A gente teria que avaliar se a gente teria coesão da categoria, né? E aí eu imagino que vocês, entre vocês mesmos, já devam ter tido bastante conversas nesse sentido para poder fazer aí um juízo de valor individual, mas isso tem que ser levado em conta no momento, na hora de votar, né? Então, se você entende que, poxa, não tá bom, não gostei, e eu acho que dá para a gente pedir um pouco mais, a gente tem instrumento aqui, pelo menos o pessoal mais próximo eu enxergo que poderia se mobilizar, tudo bem. Aí a opção pelo não é uma opção mais compatível com essa visão, né? Agora, se você fala, não, poxa, tudo bem, não é o que a gente queria, imagino que poderia ter ganho mais, historicamente a gente já tem um período não, até um período passado aí, que tivemos uma série de ganhos em relação a uma série de questões, inclusive judiciais, né? Ou entende que não vai ter muita possibilidade de pressão se a gente ficar sozinho depois, aí não sei, acho que não vale a pena votar pelo não, aí talvez seja mais adequado votar pelo sim, tá? Mas assim, eu não quero aqui dizer votem cá ou lá, porque não temos aí elementos para afirmar que essa será a última rodada, né? Trocaram o presidente da companhia no início, foi sexta-feira que saiu a notícia, se não me engano, que trocariam o presidente da companhia. Então, algumas coisas devem mudar por lá também, né? Talvez o feeling de vocês possa avaliar até que ponto vale a pena arriscar um não, ou vale a pena concordar com sim, né? Então, enfim, estou colocando isso de uma maneira muito clara, tá? E se enrijecer a negociação, a gente vai ter que, obviamente, partir para algum momento mais para frente aí para um movimento um pouco mais forte, eventualmente até alguma paralisação, para poder demonstrar que não concorda, né? Ou, né, se bater o pé agora, chegar lá na frente e perceber que não tem força, enfiar, com perdão do trocadilho, né, enfiar o rabinho no meio das pernas e falar, não, tudo bem, a gente vai votar de novo, vai aceitar, né? Então, essas são as possibilidades para frente, tá? Eu vou deixar aberto de novo para perguntas, né? Manolo, que horas que está marcado para começar a votação? Ela vai até amanhã 1 hora, né? Isso, ela inicia a partir das 15 horas, por isso que não aparece para o pessoal que é associado, a partir das 15 horas até as 13 horas de amanhã. E para não associados está ali também no chat, o e-mail é o send-pr@send-pr.org.br. Maravilha. Pessoal, Dudas. Leandro, Sim, olá, eu novamente. A possibilidade da gente ter essa proposta, não sendo para 2 anos, sendo um de ano em ano, a gente conseguiria negociar isso? agora não. Agora que está sendo votada é uma proposta para 2 anos, tá? A gente até levantou essa possibilidade junto à Sanepar, mas a Sanepar insistiu nos 2 anos. Eles preferem que seja por 2 anos. Acho que a única tentativa da gente mudar isso seria rejeitando e falando, não, a gente só quer para 1 ano, né? Mas aí a gente corre o risco de negar, né? Que os outros sindicatos também já estão votando isso para 2 anos. Sinceramente, não acredito que a Sanepar faria diferente só para um sindicato. Ok, obrigado. Mais alguém? Ô, Leandro, boa tarde a todos. Posso expressar uma forma geral? Pode, claro. Gente, vamos lá, assim, dando um panorama, a sala está bem cheia. Duas situações. Vamos primeiro para o lado não, depois uma proposta minha interna que eu estou apresentando. É, Quando a gente tem um PPR linear, que não é, hoje é linear, ele dá 18 mil, você divide 18 mil, divide por 12, dá dando R$ 500 e R$ 1.500 de ganho real por mês. Consequentemente, então, quando a gente coloca para uma outra, para uma parte da empresa em que você está brigando por 30, R$ 40, tudo bem, mas ele incide sobre todos os outros aspectos. E no PPR tem R$ 500, então a balança fica muito estranha nesse ponto. Tá? Isso que é o meu ponto de vista no primeiro momento, quando a gente vê essa questão de chegar e apresentar dessa forma.
esse ganho, o PPR é forte, é um cenário que pesa para todo mundo e contribui muito. A informação que eu tenho é que a Sanepar quis um pouco elevar esse pessoal de base que tinha um salário que está com um salário um pouco abaixo. É só lembrando, esta é a segunda proposta, mas esse aí é um acordo complementar. A primeira, ela continua valendo nos mesmos critérios e condições. Esse é um ponto. Então, esse seria um argumento que seria do não. O que seria alguma coisa que pesa a favor da elevação do salário? O plano de aposentadoria está aí e qualquer elevação adicional que viesse, ele vai arrastar esse ganho também para quem vai entrar, onerando a possível saída do pai. Essa é outra situação. Outra situação que pesou é que recentemente houve uma ação ao SENGE favorável a muitos engenheiros que deram um diferencial realmente de valores chegando a casa aí de casa de 6 zeros. Então, assim, houve um ganho de ações muito forte aí dentro da Sanepar e que isso também fala, olha, como é que vai dar a mais? O outro argumento que pesou foi a questão, olha, o plano tem outras características, plano horário flexível, e a questão de que quando você tem o PCCR, o Plano de Cargos e Salários, ele tem as avaliações e a pessoa também pode compensar isso. Então, há algumas, o horário flexível também e na questão de horas extras. Então, houve uma condicionante em cima desse fato. O que eu entendi que seria uma proposta, que é bom que esteja na sala 100, que nós estamos internamente começando a trabalhar isso, porque o acordo do PPR do ano que vem não está fechado. A Sanepar vai vir chamar todos. E aí há um desejo meu, que eu entendo o seguinte, todo engenheiro que vai para um cargo gerencial também é engenheiro. E o que acontece? Hoje, cada vez mais está mais distante de um gerente querer assumir uma gerência por causa de remuneração, por causa de... O desafio é muito grande e os riscos também são grandes. Então, qual que é a proposta? É começar, igual a Copel hoje tem um PPR, 1/3 individual e 2/3 linear, a gente ter esta condição também. Eu até faria diferenciado. Eu faria para os coordenadores a questão de 15% e para os gerentes 20%. Não quer dizer que vai ser, é só uma ideia, pode ser diferente, 5, 10 e 10, pode ser só 5 e 10, mas eu entendo que, na medida que a gente tem, então, uma questão de reajustes diferenciados, vamos procurar um meio termo. Então, Sanepar não vai dar nada para nada? Então tá. Então vamos discutir a partir do ano que vem esta condição e já suscitando isso dentro da empresa, de uma forma a buscar esse... não ir, aquela história, né? Não ir de encontro, mas ao encontro, não bater de frente, mas irmos caminhar juntos numa proposta que equivale ser melhor para todos. Eu defendo, sim, o lado gerencial, eu vejo que gerente que virou, engenheiro que virou gerente não é bicho, é gente, e eu entendo assim, precisa-se ter um diferencial para isso também, para quem está assumindo cargo de risco. Então, assim, não só mexer para a categoria de base, mas muitas vezes aí é o que está acontecendo. Eu gostaria de propor, ter uma experiência nova gerencial. Qual é o salário? Não, o salário não muda quase nada. Então, não faz sentido você se desgastar, abandonar a família e querer se dedicar para a tua empresa, para a tua missão de vida, para o teu objetivo, para o teu propósito. Você entende que este é teu sentido da vida e buscar algo melhor e que ter essa remuneração, esse equilíbrio no seu dia a dia. Então, resumidamente, a Sanepar não propôs nada a mais, melhorou alguma coisa no TIC, eu vejo, já é alguma coisa, todo esse debate já é um diferencial, mas não é uma coisa significativa, mas o mercado também está um tanto conturbado na gestão geral. Então, a minha intenção essa que é a minha ideia, é de atacar ano que vem fortemente para mudar esse PPR. Essa que eu tinha para apresentar. Obrigado. Boa tarde. Sou Reni, tá? Se me permitir Pedro, Fala, por Reni. enquanto tá desligado. Eu tava agradecendo o Elcio aqui no mudo, mas tudo bem. Obrigado, Elcio. Pode falar, Reni. Eu vejo que essa pauta do Elcio é uma pauta legal, mas eu acho que talvez não seja o momento para a gente discutir esse assunto. Eu acho que ele tem que voltar a falar sobre isso. Concordo com ele, com o Gênero Número e Grau, sobre algumas questões aí.
Mas hoje, basicamente, a gente teria que dialogar aqui sobre essa proposta, esse fatiamento que houve e que a Sanepar não vai voltar atrás. E nem o Leandro bem falou. O não tem consequência. O sim também tem, né? Embora o sim é o que está posto na mesa, as cartas estão distribuídas, e se a gente trucar, talvez a gente não tenha como jogar mais uma mão. Meu pensamento. A Sanepar está pagando o que é de lei? Sim. Fracionou a questão aí dos salários menores, quer fazer um ajuste, tem o PDV aí logo na frente aí para ser homologado, para sair para as pessoas que têm intenção de sair, aí talvez com um salário um pouco mais elevado? Sim. Então, eu não vejo nada de negativo. Eu vou falar para vocês o meu pensamento com relação ao voto. Eu vou votar sim, porque eu não vejo a alternativa e não quero aqui fazer ninguém mude a sua opinião com relação a isso. Mas vejo que, neste momento, a gente não tem condições, tá, de dizer um não, porque nós não temos mais nenhuma carta na manga. O não seria uma greve, seria as consequências, não receber isso, e depois, que nem o Leandro falou, bota o rabinho no meio das pernas e vamos aceitar a proposta. Sobre essa questão de fazer esse acordo para um ano, a gente lá atrás tentou bravamente que fosse para 2, para garantir os 2 anos. Agora não podemos retroagir. Penso eu dessa forma. Que nem eu disse, eu não pretendo aqui convencer absolutamente ninguém sobre o seu voto. Cada um é livre para decidir ali na hora que vai entrar no site lá para fazer a votação. Mas não vejo luz no fim do túnel para além do que está posto na mesa. Obrigado. Leandro, antes de você responder, com licença um pouquinho, só reforçando então, pessoal, que entrou agora, tem mais gente entrando na sala, que o processo de votação para os associados é via o site do CREA, a informação está ali no chat, para vocês estarem vendo, e para não associados ao CENG é por e-mail essa informação. E aí depois, Leandro, que você responder essa pergunta, tem 2 perguntas interessantes ali no chat também. Tá bom, vamos lá. Eu estou vendo a segunda, que eu tinha visto uma só. Vamos lá. Primeiro, Reni, o que o Elcio falou, e assim, a gente tem que entender, não como uma condição para essa votação, mas eu acho que ele tentou complementar um pouco quando eu falei ali que depois a gente ia partir para discutir o PPR, tá? A ideia não é misturar mesmo, para que a gente possa ter essa discussão em separado, né? E eu acho que isso tem que ser feito em separado mesmo, até para não virar moeda de barganha numa negociação do tipo, eu aumento um pouco a bônus, mas diminuo no PPR, enfim. Tá? Então, quando a gente for sentar para conversar com a Sanepar, a gente vai levar isso à mesa, né? E daí nós vamos jogar lá, ó, dizendo, é nosso desejo retrabalhar o linear, né? Sair do linear e começar a pagar um pouco proporcional. Qual forma, como isso vai acontecer? Quando a gente for sentar, a gente vai tratar isso com a Sanepar e vamos tentar chegar no melhor modelo possível para que a gente possa não deixar também ruim para quem ganha os menores salários hoje, né? Pergunta primeira. Quando a Sanepar dá ganho real por 2 anos para uma parte dos empregados e prejudica a outra parte, é legal ou é possível entrar com uma ação? E aí já vou também falar um pouquinho na sequência sobre a questão de uma eventual privatização e qual o impacto disso, de um acordo para 2 anos. Vamos lá. Primeira pergunta, né? Se isso prejudicando e beneficiando outra parte da categoria, isso é legal? Se for aceito hoje pela Assembleia, sim. Tá? A Assembleia hoje ela é soberana, ela tem poder de decisão nesse sentido, e o que ela decidir, a categoria toda acata, né? Porque a categoria é quem está decidindo, né? Ou seja, nós estamos abrindo para que todos os representados pelo SENGE, associados ou não associados, filiados ou não filiados, gostem ou não gostem do SENGE, gostem ou não gostem de mim, todos têm a mesma oportunidade hoje de ir lá no sisteminha ou mandar um e-mail aqui para o SENGE e dizer assim, quero, não quero, acho bom, acho ruim. Tá? Agora, a partir do momento que a maioria decidir, isso for informado a Sanepar, e isso for homologado em acordo coletivo assinado entre ambas as partes, não há mais o que se questionar judicialmente, né? Inclusive, depois da reforma trabalhista, que era uma coisa que a gente tentava a todo custo evitar, mas a reforma ela foi muito clara de que
o acordado tem mais valor do que a lei, naquilo que ele puder ser negociado. E pagamentos diferentes é uma das situações que pode ser negociada. Tá? Então, essa proposta da Sanepar, embora, de novo, ela tenha diferenças, embora, de novo, nem todo mundo concorde, ela é um processo negocial e está sendo sujeito à avaliação de vocês. Bateu o martelo positivo, encerra o assunto, tá? Não volta mais atrás. Se a gente entrar com uma ação, a gente vai ver o que já aconteceu, inclusive essa semana, dizendo que o sindicato autor da ação assinou os termos e que isso foi submetido à categoria e que, portanto, não há o que se falar. Isso saiu semana passada numa sentença de um outro sindicato, não é nossa. Opa. E a segunda questão, que fala ali do 2 anos influenciando ou não numa privatização, assim, sinceramente, e aí eu vou fazer uma análise, eu diria até um pouco parcial, porque talvez eu não tenha todos os elementos para afirmar categoricamente que a Sanepar vai ser vendida ou não vai ser vendida, ou vai ser privatizada ou não vai ser privatizada. E essas coisas mudam muito rápido no âmbito do governo, né? Porque, como aconteceu com a Copel ano passado, ano retrasado e efetivado ano passado, quando a Assembleia Legislativa foi convocada em novembro de 22 para votar o projeto de lei que permitia a alteração do capital social da Copel e a venda da Copel, para a sociedade isso foi muito rápido, em uma semana. Né? A gente, quando soube, na segunda-feira, na sexta-feira já estava aprovada a lei. Logo foi sancionada pelo governador, passou a valer, e aí eles entraram com todo o processo, o rito tradicional para a venda das ações da Copel que estavam em poder do governo. E em menos de um ano isso aconteceu. Depois a gente soube que lá em 2019 eles começaram a desenhar esse processo. Né? Só que isso é feito portas fechadas, no clube do uísque, num jogo de golfe, né? Ali dentro do country club. Enfim, é num canto que a gente não tem acesso. Então é impossível dizer hoje se a Sanepar está com um processo parecido ou não. Tá? Mas, hipoteticamente, supondo que esteja, e supondo que isso estoure, né, daqui a 6 meses, um ano e meio, o que eu tenho a dizer é o seguinte: o acordo ele tem força de lei. Então, tudo que nós acordarmos hoje, se a empresa for vendida, ele continua valendo para o CNPJ. Então, a menos que a empresa feche as portas, né, e ainda assim a gente vai ter como brigar, eles vão ter que cumprir o que tá sendo assinado após todas as rodadas de assembleia, seja nessa ou seja numa próxima. Então, dessa forma, eu até entendo que tudo que a gente for garantir é benéfico para a categoria se acontecer um cenário como aconteceu o da Copel. Tá? Falando um pouquinho da Copel ainda sobre o acordo coletivo lá também foi de 2 anos, foi assinado em 23, né? A gente assinou em começo de 23, retroativo a outubro de 22, valendo até outubro deste ano. Tem algumas cláusulas ali que a gente assinou um pouco além do período, um pouco não, 3 anos além do período do acordo coletivo, porque a gente já sabia que a Copel estava em processo de venda, colocando lá que se acontecesse processo de venda, a Copel faria A, B, C e D. São 3 condições, na verdade. Ela faria 3 condições. Ela criaria e manteria o PDB por 5 anos, ela manteria o seu quadro de empregados de acordo com uma tabelinha por 5 anos, começando com 100% no primeiro ano, 95% no segundo, 95% no terceiro, 90% no quarto, e aí vai. E sempre em relação ao ano anterior. Tudo bem, tem um potencial de demissão ali? Tem. Mas se você não faz isso, podia ser pior. Né? E o terceiro era a manutenção da Fundação Copel. Ocorre que a Copel privatizada ela foi obrigada a manter essas cláusulas. Né? E a leitura legal é até o vencimento do acordo. Então, até setembro de 24, ela tem que manter o acordo como um todo, inclusive essas 3 cláusulas. Semana passada, nós ganhamos em juízo de que a Copel deve manter as 3 cláusulas que extrapolam a validade do acordo coletivo, além do que está da data do acordo. Então, até que ela tem que, desculpa, então, ela tem que manter essas 3 cláusulas de acordo com a sua redação, até 2027, pelo menos.
né? Então, nesse sentido, isso ajuda, tá? A gente teve algumas pessoas na Copel que a gente sabe que teriam sido demitidas e que até 14 de agosto, agora, por exemplo, de 24, quando completa um ano da venda, essas pessoas não podem ser demitidas, né? É possível que no dia 15 a Copel mande 10, 15, 20 pessoas embora, que está dentro da cota que ela poderia? Sim, é possível. Mas, de novo, essas pessoas já, se eles mandarem embora no dia 15, é sinal de que essas pessoas já deveriam ter sido mandadas embora, segundo a ótica do empregador, segundo a ótica da Copel, muito antes. Então, a gente conseguiu segurar minimamente para essas pessoas um pouco mais do período de emprego, com todos os benefícios que esse pessoal tem, tá? Então, em caso de privatização, é sempre melhor a gente ter a possibilidade disso estar escrito num acordo, tá? Se a gente tiver alguma movimentação mais forte no sentido de venda, óbvio que a gente vai partir para outros instrumentos de pressão, mas o que está no acordo tem que prevalecer, tá? Isso juiz nenhum discorda, né? Isso é pacificado no campo jurídico. Ok? Mais alguém quer fazer algum questionamento? Estou acompanhando no chat aqui só a questão do PPR. Manolo colocou a matéria para vocês lerem lá sobre a decisão judicial da Fundação, desculpe, da Copel para a Fundação, para o PDV e para a cláusula de garantia de quadro. Pessoal, estamos abertos, mais um pouquinho, senão aí a gente já encerra a Assembleia e a partir das 3 horas a gente já abre para a votação, tá? Eu só queria pedir um favor para vocês, encarecidamente. Não estão todos aqui, a gente está aí com um quarto, pouco mais do que um terço desculpa, perde um terço, um quarto do quadro de profissionais que a gente representa na Sanepar, e talvez nem todos desejem participar da Assembleia, talvez porque já estejam esclarecidos, enfim, mas eu queria lembrar o seguinte: nas últimas Assembleias, e aí até por falha desta diretoria, vamos dizer assim, a gente acabou tendo alguns problemas operacionais no sistema de votação, tá? E muitos saneparianos recorreram a uma pessoa que sempre ajudou muito, uma pessoa que sempre esteve presente, uma pessoa que se dedicou muito pelo SENGE e pela Sanepar, mas que já não faz parte do quadro diretivo do SENGE. E as pessoas, os saneparianos, recorreram para essa pessoa, foram procurar a Ângela. Gente, assim, eu não quero entrar nos particulares da Ângela, né? O que ela está afastada, né? O que aconteceu, etc. Mas peço gentilmente que comentem com seus colegas que se tiverem alguma dúvida, procurem a mim, mandem e-mail para o Senge, falem com o Elcio, né, Elcio? Poxa, o Elcio é diretor do Senge também, está aí para ajudar. Se ele não souber responder, ele vai procurar ajuda, mas vamos deixar a Ângela de fora, porque ela não tem nem sequer ferramenta para tentar ajudar. E nesse sentido vai acabar mais incomodando, né, a ela e a pessoa que pergunta, que vai ficar sem resposta, do que ajudando, tá? Então, eu peço encarecidamente que ajudem, tá aí o telefone para dúvidas, 3224-7536, e-mail senge-pr@senge-pr.org.br, ok? Quem tem meu WhatsApp pode mandar também para mim, não tem problema nenhum. Não garanto que eu vá conseguir responder tudo tão rápido, mas o que chegar aqui a gente tenta encaminhar, tá bom? Pessoal, obrigado mais uma Juliano, vez. só Oi. falando também, incentivando o pessoal, cada regional tem o seu. Eu estou aqui em Cascavel, o pessoal não sabe, mas eu sou engenheiro eletricista, 33 anos de Sanepar, e estamos assim, eu estou querendo participar, tentar motivar, agradeço a todos que estão aqui também, se não sabe, eu também vou ser representante agora da Fundação Sanepar, no Conselho Opa. Deliberativo, e eu estou tentando buscar contribuir na medida do possível. Quem gostar de participar, entender possível, vir para o Senge, procure a sua diretoria regional, pode ter vaga, vá, tem Maringá, tem Londrina, acredito em Ponta Grossa, Curitiba também, sempre está precisando de gente, estamos precisando de gente dentro do sindicato para toda essa ampliação.
para todos, tudo é um passo grande de crescimento profissional, essas relações trabalhistas vão continuar existindo e cada vez mais forte, cada vez mais ampla. Podemos ter maiores conquistas, mas precisamos de gente com ideia. O sindicato, como outra instituição, está envelhecendo também, então precisa dessa condição que mais gente vá dar esse respaldo. Então, o pedido é que venha, se inscreva, participe, entre como diretor adjunto, pode ficar 1 ano, 2 anos, não gostou, não é, porque assim, é ruim numa assembleia de 109 pessoas, é poucos comentários, faz um comentário ali, eu vejo que isso poderia ser mais efetivo e melhor para todo o crescimento profissional. Possivelmente a gente tem que abrir mais essa esfera, como eu já falei para todo mundo, nós temos que lutar pelas pessoas que estão aposentadas, pelos os que estão trabalhando, pelos que estão desempregados, pelos engenheiros que estão nas escolas, universidades, e também pela equipe do SENGE, dos diretores do SENGE, para que ele também possa se desenvolver em cima disso, mas com outro propósito, um significado mais amplo. Então, os aposentados, os que vão virar empresários, que vão sair da empresa, os que estão trabalhando, os que estão desempregados, os universitários que estão entrando, para entender esse papel. Obrigado a todos aí e estamos juntos. Bem dito, Elcio. Hoje a gente só tem diretores que são empregados da Sanepar, diretores aqui do sindicato que são empregados da Sanepar em Curitiba, em Cascavel e em Foz do Iguaçu. Tá? Nas outras regionais, que são a Sudoeste, pega Pato Branco, Beltrão, Ponta Grossa, Maringá e Londrina, nós não temos. Mas sempre há a possibilidade. Tá? Então, se quem quiser se aproximar, será muito bem-vindo. Mais uma vez agradeço a todos que estiveram presentes aí nessa Assembleia. Estou dando ela por encerrada nesse momento. Tá? Desejo aí uma boa votação, uma votação consciente a todos. E amanhã, 13h, ela se encerra, né, dando mais uns minutinhos ali para a gente poder somar os votos ali por e-mail, né? E aí a gente já divulga para vocês, tá bom? Obrigado, forte abraço a todos aí, uma boa semana de trabalho.